Então, pessoal, vamos estar dando início aqui à aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica impulsiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o título da nossa aula. Vocês podem ver. E aí, o que a gente precisa lembrar aqui um pouquinho, tá? Dinâmica, os fundamentos da dinâmica, ela nos remete à segunda lei de Newton, que de forma resumida diz para a gente que a resultante das forças é massa vezes aceleração, tá? E que também a gente sabe que a resultante das forças é a soma de todas as forças, tá? Lembre-se que esse símbolo aqui, ó, ele é o símbolo de soma, tá? É o símbolo de somatório. Então você vai somar todo mundo. Então, quando eu somo todas as forças, ela vai dar igual a força resultante e a força resultante também é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que no segundo bimestre, a gente resolveu alguns problemas da seguinte maneira: a tração mais o peso é igual a massa vezes a aceleração, por exemplo. Tá? Então a gente juntava as forças que apareciam no problema, normal menos os pesos geralmente se cancelavam, para usar essas informações e resolver os problemas referentes à física, tá? Então, o princípio da dinâmica nos remete a isso. Mas agora a gente vai introduzir esses princípios através do que nós chamamos de impulso, tá? Para isso, nós vamos estudar um conceito básico chamado de quantidade de movimento. Então, a gente vai definir o que é a quantidade de movimento e quais são as relações, tanto em fórmula quanto em conceitos em relação à dinâmica, tá? Ao princípio fundamental da dinâmica. Vamos então aqui para essa nova definição, que é a quantidade de movimento, tá? Então, o que é essa quantidade de movimento que eu falei agora há pouco? A gente define como quantidade de movimento, igual vocês vão ver aqui na tela, ó, como sendo a massa do corpo vezes o volume do corpo. Ou seja, tá? Como exemplo simples, a gente pode pensar o seguinte: quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se eu sei que um determinado carro possui uma massa de 1.000 kg, tá? 1 tonelada, e a velocidade que ele está se locomovendo é de 72 km por hora, quanto que vale a quantidade de movimento dele, tá? Então, eu venho aqui substituo a massa que é 1.000 e a velocidade, que em quilômetros por hora é 72, mas em metros por segundo é equivalente a 20, tá? 20 metros por segundo é só eu dividir por 3,6. E aí, fazendo essa divisão, na verdade, eu encontro 20 e aí multiplico aqui, ó. Então, o resultado vai dar 20.000 quilogramas metro por segundo, tá? Esse é o valor da quantidade de movimento. Ou seja, é um conteúdo novo? É. Porém, como vocês podem perceber aí, apesar de ser um conteúdo novo, é um conteúdo que é bem simples de ser calculado, né? Então a gente calcula ele utilizando simplesmente uma multiplicação. Eu multiplico a massa vezes a velocidade do corpo, da partícula, enfim, do objeto que está sendo estudado. Então, quantidade de movimento é simplesmente isso: é a medida da massa de um corpo vezes a medida da sua velocidade. Isso a gente define como quantidade de movimento de um corpo. Lembre-se que a gente estudou, por exemplo, que a força resultante é massa vezes aceleração. É bem parecido com a quantidade de movimento, só que ao invés de aceleração, nós estamos trabalhando com velocidade, tá? Essa é a diferença entre os dois. E por que a gente define isso? Porque essa quantidade de movimento, ela vai nos ajudar em alguns outros princípios, como o princípio do impulso, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vejam só, nós temos que a quantidade de movimento, essa é a fórmulazinha, tá? Essa é a fórmula. Ela possui a mesma direção da velocidade, o mesmo sentido da velocidade e o sistema internacional nos dá a unidade de quilogramas metro por segundo, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então vamos dar aqui continuidade, só um minutinho.
Só para tirar uma dúvida aqui. Aí, olha só. Essa aqui é a parte da quantidade de movimento. Então, resumindo, só multiplica, tá? Não tem segredo, não tem nada mais, é só multiplicar. Já a parte que a gente vai complementar aqui, em relação à quantidade de movimento, será o do princípio fundamental da dinâmica aplicado a eles. Por quê? O princípio fundamental da dinâmica nos diz o quê? Que massa, que a resultante é massa vezes aceleração. Mas como que eu aplico isso agora com a quantidade de movimento? Então a gente vai pensar no seguinte: ó, a quantidade de movimento, olha só, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Beleza. Eu sei que a resultante é massa vezes aceleração. Agora, como que eu junto isso aqui, ó? Como que eu junto esses dois aqui? Simples. Lembre-se que a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Então, nós vamos pegar isso aqui e vamos jogar aqui, ó. Ou seja, massa vezes velocidade tempo. Só que isso daqui, pessoal, é o quê? Se você notar, é a quantidade de movimento. E aí a gente introduz um novo conceito, que é, lembre-se, quem que é o ΔS, pessoal? É o S final menos o S inicial. Quem que é o ΔT? T final menos T inicial. Quem que é o ΔV? É o V final menos o V inicial. Ou seja, vai existir também uma variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que nada mais é do que a massa final menos a massa inicial, vezes massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Então a gente tem um novo conceito, que é a variação da quantidade de movimento, que também não é um conceito novo. Por quê? A gente já sabe que toda vez que a letra delta, o delta maiúsculo, o triângulozinho, aparece na frente de qualquer letra, de qualquer grandeza na física, ela está dizendo que você vai pegar aquela grandeza e fazer o valor dela final menos o valor dela inicial. Então, a gente já viu isso de diversas maneiras diferentes, e aqui não é novo, tá? Então a gente só vai dizer que é o seguinte: o delta Q que aparece aqui, ele simplesmente vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que aí você muda o valor das velocidades, tá? E a partir disso a gente tem uma fórmula para a resultante média, tá? Então a resultante, o cálculo de todas as forças vai ser determinado pela variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Aqui embaixo nós temos uma fórmula para o impulso. O impulso é dado por essa expressão, a força resultante vezes o tempo, e o impulso também pode ser calculado através da quantidade de movimento. Tá? A variação, na verdade, da quantidade de movimento que nós temos no corpo, no sólido em questão. Tá? Bom, agora vamos então, antes da gente continuar com o conteúdo, vamos ver um exemplo, né? Para a gente entender como que esse conceito, essas fórmulas em si, podem ser aplicadas no nas nossas aulas, na nossa aula em si, tá? Deixa eu pegar aqui a questão 1, para vocês verem como que a gente aplica a questão da quantidade de movimento de um modo geral, tá? Então vejam só, questão letra A, deixa eu logo pegar a letra B também, que eu já faço uma coisa só. Aqui a letra B eu vou colocar aqui, desse lado. Eu vou pegar também uma outra questão, uma questão bem direta. Vou pegar aqui. Vamos resolver primeiro essa questão aqui. Ó.
Primeiro a gente vai resolver essa questão aqui. Opa, e depois a gente resolve aquela outra lá. Bom, então vejam só. Um automóvel cuja massa é 900 kg desenvolve uma velocidade de 108 km por hora, e aí ele já dá para a gente o valor em metros por segundo, que é 30. Isso aqui é bem interessante, que ajuda a gente a não precisar fazer a conversão, tá? Ele fala o seguinte, ó, quando o motorista pisa bruscamente no freio e com desaceleração constante, consegue parar 5 segundos após, tá? Após ele começar a frear. Pode-se afirmar que a variação da quantidade de movimento do móvel é quanto? Então, a gente quer calcular aqui a variação da quantidade de movimento, ou seja, a gente quer determinar o ΔQ. Para eu determinar o ΔQ, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas, porém, contudo, deixa eu parar aqui, entretanto, todavia, eu posso calcular ela através da força resultante, certo? Através da força resultante, só que nessa questão aqui, usar a força resultante não é tão interessante, porque nós não sabemos nada sobre força nenhuma aqui, tá? A gente não tem a força resultante, então não vale a pena. Podemos calcular através do impulso, o impulso, mas também a gente não tem valor de impulso aqui. Então, o que a gente vai fazer para chegar aí no resultado dessa questão? Qual vai ser o método que a gente pode estar utilizando para calcular isso? Bom, a gente pode calcular essa força aqui. Primeiro, nós vamos calcular a aceleração, tá? Então, como que eu calculo a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, tá? A gente tem outras fórmulas que a gente poderia estar utilizando para calcular, mas a gente vai estar usando essa. Primeiro, ele começa com 30 metros por segundo, vai frear até parar. Então, parar é o processo final. E aí, o parar é só você colocar o zero aqui. Então, a velocidade final é 0 e a velocidade inicial é 30, tá? E o tempo foi de 5 segundos. Então, seria o 5 é o tempo final e o 0 é o inicial, mas aí morre aí. 0 menos 30 dá menos 30, e menos 30 dividido para 5 dá menos 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, acabamos aqui de calcular a aceleração desse corpo aqui, desse carro. Bom, depois que eu calculo a aceleração, o que eu posso estar fazendo para calcular a variação da taxa de movimento? Eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, do impulso, tá? Primeiro, vamos calcular a força resultante. Mas como que eu calculo a força resultante? Eu calculo a força resultante da seguinte maneira, ó, resultante é a massa vezes a aceleração. Por isso que no início da aula eu citei ela aqui. A gente vai estar utilizando para calcular ela. Quanto que vale a massa desse carro? 900 quilos. Quanto que vale a aceleração? Menos 6. Ou seja, o resultado vai ser 9 vezes 6, 54, tá? E acrescento os dois zeros. Esse valor aqui, na verdade, é o valor da força resultante. Observem que o sinal, pessoal, não é preciso usar, porque o sinal só vai dizer qual é o sentido. Se a aceleração é negativa, significa que esse carro está desacelerando, ele está freando. Por isso que o resultado da aceleração é negativo, porque está diminuindo sua velocidade, tá? Calculamos a resultante. Ora, mas professor, a gente não quer saber a resultante, a gente quer saber isso aqui, ó, o delta aqui. Mas calma lá. Viram que aqui, ó, a resultante, eu calculo o impulso, e através do impulso eu posso calcular aqui a velocidade, o delta Q, quantidade de movimento. Então, vamos lá. Agora a gente vai calcular o impulso, tá? Como que eu calculo o impulso? O impulso é a resultante vezes o tempo. Então, quanto que foi a resultante? A resultante foi de 5.000, ó, vou colocar aqui, ó, resultante vezes tempo. A resultante foi 5.400 vezes o tempo, que é 5 segundos. Multiplicando, o resultado, então, do impulso vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20, fica 0 e vai 2. 5 vezes 5 dá 27. 25 mais 2, 7, e acrescenta os dois zeros. Ou seja, 27.000 newtons, tá? Newtons segundo. Então, esse é o valor do impulso. E, portanto, se eu tenho um impulso, basta eu calcular o ΔQ. O ΔQ é igual ao impulso, e por sua vez é 27.000 newtons, tá, gente?
newton-segundos. Só que desses aqui, em notação científica, fica 2,7 vezes 10. Aí, ó, se eu passo a vírgula aqui, ficam 4 dígitos após a vírgula. Então, a alternativa correta é letra B, tá? Se eu não quiser calcular assim, usando 1000 fórmulas diferentes, eu posso calcular da seguinte maneira. Ó. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final do corpo, menos massa vezes a velocidade inicial do corpo, tá? E aí eu vou observar o seguinte, ó, a quantidade de movimento, a velocidade final dele é 0, então isso aqui vai embora. A massa do corpo é 900 e a velocidade final é 30, né? E aí, ó, a velocidade inicial é 30. 9 vezes 3 dá 27. 1, 2, 3 zeros. Tá bom? E aí eu calculo o mesmo valorzinho, tá? O sinal de negativo é só para informar para a gente que o carro está diminuindo a sua quantidade de movimento, tá bom? E aí eu chego no resultado final muito mais rápido do que utilizando as infinitas fórmulas que a gente acabou utilizando aqui. Então isso aqui, gente, ó, só uma dica. Às vezes a gente pega um caminho mais longo para chegar no mesmo resultado de um caminho simples. Então eu posso simplesmente fazer assim ou fazer tudo isso aqui, tá? Qual que vocês acharam mais simples? Tudo isso ou só isso? Só isso aqui, né? Então, é interessante, eu vi essa questão aqui na internet e peguei ela justamente porque ela traz, né, esse resultado aqui para a gente, e fica legal da gente observar como que a gente pode fazer, né, de duas maneiras diferentes e totalmente diferentes, né? Essa aqui traz uma abordagem com várias fórmulas e essa aqui somente com uma, né? Você só substitui direto e calcula isso aqui, certo? Então vamos agora voltar naquela questão lá. Essa aqui já é a questão da apostila lá, então prestem bastante atenção. Em um pátio de manobras ferroviárias, a velocidade dos vagões é diminuída pela ação dos freios até atingir 1 metro por segundo. Quando então choca-se contra um obstáculo fixo, fazendo com que o vagão pare totalmente, conforme mostrado na figura a seguir. Determine a intensidade da força média aplicada pelo obstáculo do vagão, sabendo que a massa dele é de 20 toneladas. Lembre-se, 20 toneladas é 20 mil quilos, tá? E que a duração do choque é de 0,1 segundo. Aqui vale um detalhe importante, tá, gente? Ele quer a força média aplicada, ou seja, ele quer a resultante, tá? É a força média aplicada, que é ΔQ sobre ΔT, sobre o tempo, certo? Então aqui nós vamos ter que utilizar a fórmula da força, porque a gente quer a força, tá? Lembre-se que apesar de estar aparecendo aqui letra R, pessoal, isso aqui é força, tá? Só que é força resultante, por isso que o livro adota a letra R aqui para indicar a força, tá? Mas a gente quer aqui a força. Então vamos lá, vou substituir aqui. Quem que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Tudo isso dividido pela variação do tempo. E quem que é as quantidades de movimento? Bem simples, ó. O que modifica é a velocidade, então fica massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. E aqui no ΔT continua o mesmo, tá? Agora vamos substituir os valores. A massa do vagão aqui, desse trem, é de 20 mil quilos, tá? 20 toneladas. A sua velocidade final é zero, porque a gente quer que ele pare, menos a massa que vale, deixa eu ver aqui, 20 mil, e a velocidade inicial, que é 1 metro por segundo, tá? 1 metro por segundo. Tudo isso aqui dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,1 segundo. Aí, então, isso aqui vai dar zero, aqui vai dar menos 20 mil, dividido por 0,1.
Aí aqui é só você multiplicar por 10 em cima e embaixo, tá? Que vai dar menos 200 mil newtons, tá? Em notação científica vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5 newtons, que fica mais bonitinho na notação científica. Aí esse é o resultado da força média aplicada, tá? Nesse intervalo de tempo aqui de 0,1 segundo. Então ele vai se chocar e esse choque produz essa força de 200 mil newtons, tá? Seria equivalente, pessoal, a 20 mil, a você segurar 20 mil quilogramas, tá? Quase não sai. 20 mil quilogramas. Alguma dúvida, pessoal? Vamos agora para a letra B. Olha só o que diz a letra B. Diz assim, para que diminua esse valor aqui, o que vai acontecer? Eles vão colocar um dispositivo, tá? Que na verdade vai ser um amortecedor. Esse amortecedor, quando o trem bater, ele vai absorver e vai aumentar essa duração, esse intervalo, em vez de ser de 0,1 segundo, ele vai aumentar o intervalo para 5 segundos, tá? Então ele quer saber agora qual vai ser a força média aplicada, sendo que o intervalo de tempo vai ser de 5 segundos. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Mesma coisa, ó, resultante, tá? A variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, tá? Como vocês já sabem, eu já vou pular para o passo final. Ó. É massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Vou substituir os valores agora. Ó. A massa, como eu falei para vocês, é 20 mil. Tá? Só que, só lembrando para vocês, ó, a gente vai pular aqui um detalhe. Ó, o processo final é que a velocidade vire zero, para que o carro pare, né, o trem pare. Então, nós só vamos ter isso aqui, ó, menos massa inicial dividido pelo tempo. Ou seja, substituindo os valores, menos 20 mil quilos, vezes a velocidade inicial, que é de 30 metros por segundo. 30 não, é 1, né? 30 era da outra questão. 1 metro por segundo, dividido por 5 segundos. Ou seja, menos 20 mil dividido por 5, tá? E aí, dividindo isso aqui por 5, fica 4 mil. Então, o resultado aqui é 4 mil newtons segundo, né? Só newtons. Ou seja, ao invés de ser uma força correspondente a 200 mil, agora passou a ser 4 mil. Logo, a quantidade necessária aí diminuiu bem, de uma forma bem interessante, tá? Bom, então, fizemos aqui a questão 1, letra A e B, tá? Então, vejam, a gente já usou aqui, ó, calculamos os resultantes, usamos o impulso, usamos a quantidade e a variação da quantidade de movimento para resolver essas duas questões aqui, e percebam que não é tão complexo assim, tá, pessoal? Vou até aproveitar agora e deixa eu exportar para vocês aqui. Kennedy, Oi. você está apresentando? Tô. Acho que sim. É que eu não sei porquê, mas para mim não está aparecendo. Mais alguém está tendo problema aí na apresentação? Hoje é um print que eu vou mandar Pedro, para você. do lado direito da sua tela tem um tipo um anexozinho azul. Não. Pra mim tem. Eu clico em outra câmera, depois eu clico Para lá. mim está aparecendo na câmera, mas não está aparecendo na tela do computador. Faz o seguinte, não tem, deixa eu ver, é porque na verdade assim, é diferente, né, do professor, mas sai da aula, volta de novo. Eu já dei F5. Não, eu digo assim, sai embaixo tem, já saiu, né, se deslogar da aula e entrar de novo. Vou mandar aqui, pessoal, no grupo, tá, a imagem dessas duas questões que a gente fez, tá.
Pra mim voltou agora. Beleza. Mas isso aí deve ser alguma configuração. Às vezes você clica em alguma coisa aí, e aí ao invés de aparecer a apresentação, fica aparecendo as pessoas. Tipo, quem fala e fica aparecendo só o rosto, tá? Não, mas eu tinha aberto mesmo o seu perfil, tipo, fixado ele. Eu acho que foi erro na minha internet mesmo, não tava processando. De, de boa, então. Tá, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Gente, é o seguinte. Particularmente, eu não ligo se vocês estão com a câmera ligada ou desligada, tá? Porque se você não estiver participando de fato, efetivamente da aula, é um problema seu, tá? Se você não quiser participar da aula, inclusive, vocês não são obrigados a participar da aula em si, pelo menos não por mim, né? Mas pela família de vocês que paga a escola para isso, né? Até porque, né? Num momento como esse de pandemia, não deve ser barato continuar mantendo a escola, mas a gente permanece mantendo. E é o seguinte, é uma regra da escola que vocês fiquem com a câmera ligada para a gente saber que você está na aula, para a gente saber que, sei lá, enfim, para que é você de verdade que está na aula, que já aconteceu alguns problemas com algumas aulas aí de alunos que não são alunos da escola, pessoas aleatórias que conseguiram entrar na aula e aí ficaram mandando algumas coisas indevidas pela faixa etária e para o momento que no caso é aula e não, né, outra coisa, não é um grupo qualquer, é aula. E por isso a escola exige, pessoal, que os alunos estejam com a câmera ligada para isso, tá? Para que a gente possa ver que é você e para que se por acaso alguém mandar alguma coisa que não é para mandar, a gente sabe quem é que mandou e tal, e fica registrado. Então não fiquem chateados se eu tirar vocês da aula porque vocês estão com a câmera desligada. Por isso que eu aconselho, olha, acorda mais cedo, toma um banho, se prepara, se arruma para você ter uma aula normal, como se você estivesse na escola, para não ficar tipo com problemas. Existem algumas pessoas que estão com problemas nas câmeras e aí a família conversa com a Nilza já e aí a Nilza já avisa, olha, professor, essa aula aqui fulano não vai usar a câmera porque tem esse problema aqui. Aí a gente já sabe e não tira o aluno. Hoje, eu dei essa chance para vocês, eu mandei mensagem para vocês, vocês não me responderam e não ligaram a câmera. Eu tive que mandar para a Nilza. Amanhã eu vou simplesmente tirar você da aula, tá? Eu dei essa chance aí, porque essa é uma aula muito importante, é base para as próximas 6 aulas, até o final o setor A, até o final aí desse caderno aí. Essa aula é muito importante para vocês poderem resolver os exercícios que vão ter lá, porque isso aqui é a base, por isso que eu não quis retirá-los, mas a partir de amanhã eu não vou pedir, tá? Eu só vou dizer, olha, tchau, e desloguei. Vou deslogar você da aula, tá bom? Não é maldade, você já sabe a regra, então tentem me ajudar aí para que eu não tire você da aula, tá? Então vamos, né? Acabou o papo aí de papo chato, vamos voltar para a parte legal. Diga. Só vou beber uma água ali e já volto, tá? De boa. Minha água acabou. Professor, eu sei que você tirou lá da questão número 1, mas tem como explicar ela rapidinho de novo? Esse aqui? Porque eu... a número 1. A do vagão, né? Até a base. Uhum. Não, a base é o seguinte, Lucas. Quando você lê a questão aqui, ele vai te dar algumas informações, como por exemplo aqui, ó, a velocidade. Ele vai te dar a velocidade e vai dizer, né, intuitivamente, que você tem que verificar que a velocidade final do vagão, do trem aqui, vai ser 0, porque o trem tem que parar. Então vai ter que ser 0 a velocidade final. Ele te dá a velocidade inicial. E aí ele te pede para calcular a força média aplicada. Então, se ele te pede para calcular a força média aplicada, você vem aqui e vê o seguinte, quais são as fórmulas que tem a força? Ó? As fórmulas é essa primeira aqui, que tem a força, tá? Ou essa aqui que tem o impulso. Uma dessas duas fórmulas você pode usar para calcular. Só que essas duas fórmulas, elas são equivalentes. Por quê? Tá vendo aqui o impulso? Ó? O impulso é isso aqui, ó. É a quantidade de movimento. Só que se você tem aqui a quantidade de movimento aqui, e depois você passa o tempo dividindo, você volta para essa fórmula de cá. Então, independentemente das duas fórmulas que você escolher, você vai fazer a mesma conta. Porém, a gente vai usar essa aqui, que ela é a mais rápida, tá? Ela é a mais direta nesse quesito aqui. Por isso que nós utilizamos, ó, a fórmula, essa aqui, ó, da força
resultante, ó, tanto na letra A quanto na letra B. Na letra A, a gente vai considerar que o tempo é de 0,1 segundo, ou seja, 1/10. Aí você vai substituir na fórmula e fazer a continha, tá? Subtrair, multiplicar e dividir o que tiver de ser feito. Já na letra B, a única diferença da letra A é que ao invés de ser 1/10 de segundo, vai ser 5 segundos. Então essa é a diferença. Ou seja, você vai utilizar aqui para substituir no cálculo aqui. Então nessa questão aqui a diferença é essa, entre a letra A e B. Mais alguma dúvida? Deixa eu mandar uma foto aqui. Bom, então, fizemos aí. Vamos para a questão 2 agora, né? O que diz a questão 2? Ah, tá. Tem letra A e B, deixa eu pegar a letra B também. Já deixar aí prontinha para a gente fazer as duas ao mesmo tempo. Já vou tentar explicar bem passo a passo, tá? Para ver se eu consigo me fazer entender. Vamos lá para essa questão 2, ó. Gente, a questão 2 diz assim, ó. Tem duas esferas A e B, tá? Com respectivamente 3 e 1,5 kg, tá? Eles movimentam-se na mesma direção e mesmo sentido, só que com velocidades diferentes. A que está atrás, ela está com 4 metros por segundo e a B está com 2 metros por segundo de velocidade. Bom, sabendo que a inevitável colisão durará 1/100 de segundo, para quem não sabe, gente, 1/100 é 0,01, tá? Você divide por 100 em um segundo, então 1/100 de segundo, 0,01. E que a força média aplicada é de 300 newtons, determine, letra A, nós vamos determinar a velocidade do corpo B imediatamente após o choque. Aí aqui tem um detalhe importante, ó, nós vamos calcular o do corpo B. Já no item B, nós vamos calcular do corpo A, né? Eles fizeram a inversão, né? Em vez de ser o A primeiro, a gente vai calcular primeiro do B e depois do A. As informações importantes são a força média, tá? Então, se a gente tem força média, uma forte indicação que nós vamos utilizar a fórmula da força média, tá bom? Igual a gente fez na questão 1. E além disso, ele dá o tempo, né? Ele fala do tempo, mas não fala da velocidade. Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Nós vamos usar a seguinte regra, ó. Agora é só para o corpo B, tá? Não vamos entrar em detalhes com o corpo A. Nós sabemos que a força resultante, ela é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Certo? Eu sei que a força resultante vale 300. E eu sei que a variação da quantidade de movimento é massa e velocidade final menos massa e velocidade inicial, tá? Tudo isso dividido pelo tempo, que é 1/100 de segundo, ou seja, 0,01. Vamos substituir o valor da massa agora. Então, nós sabemos que 300 é igual a massa, que vale do corpo B, ó, é 1,5 kg, tá? Então, vai ficar 1,5 vezes a velocidade final, que eu não sei, menos a massa, que é 1,5, vezes a velocidade inicial do corpo B, que é 2. Ó. Então, a velocidade inicial de B é 2. Tudo isso dividido por 0,01, tá? E aí, só resolver essa continha agora. Então, nós temos que 300 é igual a 1,5 vezes a velocidade final e 1,5 vezes 2 dá 3, dividido por 0,01. Vamos multiplicar cruzado para ficar mais fácil. Então, nós vamos ter 1,5 vezes a velocidade final, menos 3, igual a 300 vezes 0,01, vai dar
3, tá? Quando você multiplicar isso aqui, os zeros cancelam a vírgula aqui. Vamos passar o 3 para o outro lado somando, então vai ficar 1,5V igual a 6, né? Porque vai passar somando, 3 mais 3 dá 6. Então nós podemos concluir que a velocidade final é 6 dividido por 1,5, tá? E aí 6 dividido por 1,5, eu não faço ideia de quanto vai dar, mas provavelmente vai ser 4,5, tá? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 6 dividido por 1,5. Mas provavelmente é 4, é isso mesmo, 4. Então a velocidade final da bola B vai ser de 4 metros por segundo, tá? E aí finalizamos aqui o item A. Alguma dúvida, gente? Eu quero só mostrar um negócio para vocês. Vamos dar no grupo só para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Só para vocês verem aí que eu vejo vocês o tempo todo, tá? Então, tô de olho, ó. Por isso que vocês estão me vendo com o rosto virado para cá. Professor, essa frase começou. Oi? Tá, não, mas é só durante a Essa aula. frase começou. Professor, eu tinha desligado por causa que eu tava olhando minha prima que tava aqui, entendeu? Uhum. Ela é neném Mas- também. Eu tava procurando mais extensão aqui com meus fotos descarregando, Uhum. mas eu já achei. Beleza, só para vocês verem Eu que, tava né? preparando um tereré lá pra mim beber, mas já tô aqui. Tá, então eu vejo vocês, ó. Ó, por isso que meu rosto fica nesse ângulo aqui, ó. A tela principal tá aqui, a câmera tá aqui, meu celular tá aqui filmando, o monitor onde eu faço o desenho tá aqui, e o notebook tá nessa direção aqui. Então eu vejo vocês aqui, dou aula aqui, e olho vocês aqui. Bom, vamos lá, então. Fizemos aí, né? Bom, então, vamos lá, vamos fazer a letra B. Então, a letra B vai ser bem parecida com a letra A, tá? A diferença é que agora, ao invés de usarmos os valores do corpo B, nós vamos usar os valores do corpo A. Então, vamos lá. Mesma montagem, ó. A resultante, ela é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, tá bom? E aí, como eu tinha falado para vocês, a resultante é 300, continua sendo 300, né? Só que agora, a observação agora é que o 300 vai ser negativo. Mas por que vai ser negativo? Porque quando a bolinha A bater na bola B, ela vai voltar, correto? Então ela vai mudar de sinal. Por isso que a resultante para ela vai ser menos 300. Por quê? Porque se é 300 aqui, a força de contato aqui vai ser 300 para cá, mas para a bolinha A vai ser menos 300, porque vai ter sentido contrário. Então, o dela vai ser negativo. Por isso que o pessoal colocou para a gente calcular primeiro de B, que vai ser positivo, e a de A negativo, porque fica mais simples da gente memorizar. E aí, como a gente sabe, a quantidade de movimento é massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial, dividido pelo tempo, tá? Vamos substituir valores aqui. Teremos menos 300 igual a massa de A, que vale por 3 kg, então vai ficar 3 vezes a velocidade, menos 3 vezes a velocidade inicial, que é, deixa eu ver aqui, 4 metros por segundo, isso. Velocidade de A é 4. E o tempo é o mesmo, o 0,01 centésimos, tá? Multiplicando cruzado aqui para facilitar, nós vamos ter que 3 vezes a velocidade final, menos 12, é igual a menos 3, tá? Porque quando você multiplicar cruzado, vai fazer isso aí. Esse efeito aqui no valor. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau, que fica 3 vezes a velocidade igual a menos 3 mais 12. Menos 3 mais 12 vai dar 9. E aí passa o 3 dividindo, então a velocidade final vai ser 3
metros por segundo, tá? Então, calculamos aqui a velocidade final do corpo B e aqui a velocidade final do corpo A, usando a fórmula da força resultante. E aí acabou a questão. Alguma dúvida, pessoal? O que aconteceu com 300? Você multiplicou cruzado aqui, ó. Ah, fez a multiplicação cruzada. E aí ele some, né? Ele... Uhum. Nós fizemos aí a multiplicação cruzada. Net tá osso. Ah, o Pedro tá só caindo, né, Pedro? Sem internet, né? Hoje tá osso, hoje tá. Ah, mas você quer o quê? Tu tá tendo Aqui aula em casa, aqui. professor. Não, mas ó, deixa eu te explicar. Você tá aqui tendo aula. Posso mostrar esse print aqui? Vou mostrar aqui pra galera aqui ver. Aí eu vou explicar pra você um problema muito sério. Ó, vamos lá. Pedro, seguinte. Tu tá tendo aula aqui. Aí tu me vem e abre 1, 2, 3, 4 guias de YouTube. Que mesmo Oi? que você não... Ó, tem 4 guias de YouTube aqui, ó. Sim. Mesmo que tu não esteja, tá, dando play nisso aqui, ele vai estar carregando alguma coisa aqui de internet. Então tu fecha isso aqui, ó. Tu para de ficar ouvindo música na hora da aula. Não, não é Segundo, música, não, isso é tutorial de produção de jogos, professor. pois é, você deixa isso aqui, ó. Você favorita aqui, ó. Clica nesse favorito aqui, deixa salvo para você ver depois. Aí aqui, ó, Netflix aqui aberto. Semana não sei do que. Aberto. Fecha esse troço aí, deixa só o Google Meet aqui, o WhatsApp aqui aberto, rapaz. Tu quer. Assim você fica com a internet pesada. Deixa eu só te perguntar. Você usa esse navegador aqui, desse leãozinho aqui? Ou é bom demais, não tem pop-up. Eu ouvi mas falar nele, mas ainda não instalei ele para dar uma olhada. O professor instala, ele bloqueia pop-up, ele é mais leve, ele tem algum tipo de monetização que dá para você usar lá. Tipo, Show. monetização de patrocínio. Show, ó. Ó meu pedal aqui da guitarra. Muito bom, né? Bom, então vamos voltar para a aula aqui. Gente, então aqui, ó, observem que para você saber qual que é a fórmula correta, o legal é você dar uma olhada aqui, ó, nas perguntas, tá? Vamos fazer outra questão aqui para a gente ver e eu mostrar para vocês aí qual que vai ser o melhor de vocês usarem, tá? Legal, a gente vai ter uma questão agora que tem gráfico. É uma questão nova pra gente, né? A gente não viu aqui qual que é a relação entre gráfico e o impulso. Que, na verdade, deixa eu voltar aqui. É uma coisa que eu deveria ter falado para vocês agora, né? Tem uma coisa aqui que eu não falei ainda, que eu vou mostrar o print agora, antes dessa questão aí. Olha só. Então, gente, ó, dentro do conceito de confronto entre obstáculos e alguns elementos do choque entre corpos, né, do impulso, da força resultante, quantidade de movimento, nós temos alguns outros elementos que são importantes e que nos ajudam a resolver algumas questões, como, por exemplo, o que nós vamos chamar de coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição aqui? Ó? Vai aparecer na apostila, página 156 de vocês. O coeficiente de restituição, ele é um coeficiente que mede para a gente se o confronto entre corpos, tá? O choque entre dois corpos, ele vai ser um choque elástico, parcialmente elástico ou inelástico, tá? O que é um choque elástico? O choque perfeitamente elástico é aquele que a velocidade de aproximação dos corpos é igual de afastamento, isto é, eles se chocam e vão voltar com as velocidades parecidas. Por exemplo, um corpo vem com 4 metros por segundo, o outro vem com 3 metros por segundo, tá? O total aqui é 7, tá? Então vamos supor, esse daqui vai voltar com 2 metros por segundo, então obviamente esse aqui tem que voltar com 5 metros por segundo, porque o total do afastamento e da aproximação, ó, a aproximação, desculpem, aqui é de 7, e o afastamento também é 7 metros por segundo, tá?
as velocidades. Então, quando isso acontece, nós temos um choque perfeitamente elástico e o coeficiente de restrição indicado pela letra E é 1, tá? Isso porque as velocidades de afastamento e aproximação são, a soma delas, né, são iguais, ó. Aqui é 7 e aqui também é 7. Nós temos um choque inelástico ou anelástico ou plástico, que é quando a velocidade de afastamento é 0, ou seja, quando os dois corpos batem e aí eles vão andar junto. Isso acontece quando, por exemplo, um caminhão bate num carro, tá? Como o carro tem uma massa muito menor que um caminhão, o caminhão bate nele e sai arrastando ele, certo? Então, isso aqui é um choque inelástico. E um choque... No choque inelástico, também vamos ter que o coeficiente de restituição é 0. Nós temos um parcialmente elástico, que é quando a velocidade de afastamento é menor do que de aproximação. Isso é, nessa situação aqui, é quando eles se separam aqui, ó, e fica 2 e aqui 4. Ou seja, o total aqui é 6, mas tinha 7. Então, acontece um choque parcialmente elástico. O bater deles dos dois corpos implicou aí numa perda de velocidade. E o choque parcialmente elástico vai ter valores entre 0 e 1 para o coeficiente de restrição. A gente vai ver questões que vão envolver esses conceitos aqui. O que eu quero falar é a questão do gráfico. Pessoal, quando nós temos o gráfico da força com relação aqui ao tempo, tá? Da força com relação ao tempo, a figura geométrica que vai aparecer aqui, vamos supor que seja um retângulo, mas pode ser qualquer figura, tá? A área dessa figura é o impulso, tá? Que é a mesma coisa que a quantidade de movimento, tá bom? E a gente vai fazer isso nessa questão de agora, tá? Deixa eu pegar aqui ela. Que a gente está fazendo agora. Então vejam só o que diz essa questão 3. Ó. Considere o sistema esquematizado na figura, no qual um corpo de 10 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força resultante de direção horizontal, sentido para a direita, e intensidade vertical variável. Intensidade variável conforme o gráfico. Então a força vai aumentando com o passar do tempo e depois ela diminui. De 0 até 4 ela aumenta e depois ela diminui, tá? Então, essa questão ela pede para a gente o seguinte, ó. Determine as velocidades no instante 4 segundos, depois no instante 6 segundos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer no instante 4 segundos. Então, deixa eu pegar aqui, ó. 4 segundos. Tá? Em 4 segundos, nós vamos ter esse triângulo aqui no desenho, tá? Somente essa parte aqui, ó. Essa outra parte vai entrar depois. E aqui nós vamos ter, ó, a base é 4 e a altura é 100, tá? A altura vale 100. Então, o impulso, ele quer, na verdade, a velocidade do corpo, né? Lembre-se do detalhe, ó. Toda vez que falo que está inicialmente em repouso, significa dizer que a velocidade inicial vai ser 0. Então, veja assim, ó. O impulso é igual à quantidade de movimento e o impulso é igual à área, tá? Então, nós vamos usar essa relação para poder resolver essa questão. Só que lembre-se, a variação da quantidade de movimento nada mais é do que a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. A massa é 10 quilos, então aqui nós vamos ter 10 vezes V, e aqui eu sei que a velocidade inicial vale quanto? 0, tá? Logo, para o instante de 4 segundos, 10 vezes a velocidade é igual à área do gráfico, que é o quê? Base vezes altura dividido por 2, que é um triângulo. Que a gente viu, vocês assistiram um vídeo de ontem, né? Né, pessoal, que vocês assistiram? O vídeo de ontem, que eu vi lá. Sim. Certo? E lá eu estudei como que vocês calculam a área de triângulos, tá? Se você não viu, cria vergonha na cara e vai ver. Certo? Porque aí depois eu não quero choradeira dizendo que não entendeu, que não sabe fazer, porque não assistiram. Tem um monte de gente que não assistiu o vídeo dos triângulos, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, porque eu fiquei chateado com vocês, hein, gente? Eu fui lá dar uma olhada assim, eu fui ver quem que assistiu o vídeo, e aí eu percebi assim, olha, gente, como quase ninguém assistiu os vídeos, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem.
Só para vocês terem uma ideia. E aí depois... Mas não se preocupe, esse ano vocês estão, de certa forma, garantidos, né? Porque a gente está tendo essa pandemia. E aí vocês estão tendo aula em casa. Mas deixa ano que vem. Vocês vão ter aula... Ó, só para mostrar para vocês aqui, ó. E isso aqui, gente, ó, foi a quantidade de alunos meus que assistiram. Eu não tô conseguindo enxergar. Quantos por cento? Só 6. E tem como ver quem viu? Tem pelo plural. Eu sei quem viu. Tá? Mas assim, se o cara não se preocupa, mas no final das contas, depois vai ser ruim para você, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Nós temos que o impulso, que resumidamente deu 10V, né? 10 vezes a velocidade, é a área do gráfico, é base vezes a altura dividido por 2, tá? E aí nós vamos multiplicar cruzado, 10 vezes 2 dá 20, e 4 vezes 100, 400. Posso cortar o zero aqui para simplificar, e aí a velocidade é 40 dividido por 2, ou seja, 20 metros por segundo, tá? E aí nós calculamos aí a velocidade de 20 metros por segundo para o tempo de 4 segundos. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, mas observando o tempo de 6 segundos. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma, gente, ó. Da mesma forma. Então, a gente já viu aqui que a velocidade vai dar 10, né? A velocidade aqui, a velocidade não, a massa é 10, então, resumindo, 10V vezes igual, né? Massa, base vezes altura, dividido por 2. A única diferença da letra A, da primeira parte para a segunda parte, é que o tempo mudou. Ou seja, a base muda, a base vai ser maior, vai ser de 6 ao invés de ser 4. Simplesmente isso. Multiplica cruzado, igual a 600, passa dividindo, então a velocidade vai ser 60 dividido por 2, que nesse caso aqui vai ser 30 metros por segundo. Pronto. Acabou a questão. Entenderam? Significa dizer que quando esse corpo chegou aqui, ó, após 4 segundos, a velocidade dele é de 20 metros por segundo. E aí quando ele chegou nessa posição aqui, aumentou para 30, né? Foi aumentando até chegar em 30, na verdade. Dúvidas? Então vamos lá. Vamos para a última questão da aula, pelo menos na apostila. A gente estourou já o horário do intervalo, mas aí como a gente sempre faz, a gente deixa estourar mesmo. E aí depois a gente recompensa isso no final da aula. Bom, então vamos lá para essa questão. É o seguinte, uma esfera de meio quilo que se movimenta num plano horizontal com velocidade de 10 metros por segundo, choca-se contra uma parede rígida e retorna com a velocidade v'. Sabendo que o choque durou 5 milésimos de segundo e que o coeficiente de restituição da colisão é de 0,8, determine a velocidade da esfera imediatamente após a colisão, tá? Então, a gente vai verificar quanto que vale a velocidade final, tá certo? Bom, como ele fala de coeficiente de restituição, nós queremos usar esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Nós queremos usar esse carinha aqui, ó, o E, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Velocidade de afastamento é quando a bolinha está se aproximando da esfera. E o de afastamento é quando ela vai se afastando da parede, tá? A esfera se afasta da parede. Então, vamos lá. A gente vai calcular isso aqui. O coeficiente de restituição é igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Tá? De acordo com a questão, o valor da velocidade de afastamento é 10, porque ela
de aproximação, né? Ela se aproxima com 10 metros por segundo, já que a parede vai estar parada, né? Então, o coeficiente de restrição é 0,8 e a velocidade de afastamento é o que a gente quer determinar. Lembrando que, nesse caso aqui, a velocidade de afastamento deveria ser feita assim, ó. É a velocidade da esfera menos a velocidade da parede, só que a velocidade da parede é zero, ou seja, a velocidade da esfera é justamente a velocidade de afastamento, tá? Para essa questão, porque a parede está parada. A velocidade de aproximação é de 10 metros por segundo, lembrando que seria 10 menos a velocidade da parede, só que a parede está parada, então a velocidade dela é zero. E aí é só resolver essa continha, ó. Então a velocidade de afastamento é igual a, multiplicando cruzado, 8 metros por segundo. Aí acabou essa questão, só que lembre-se, como está se afastando, então o resultado é negativo. Simplesmente assim. Tá? Que é uma velocidade de afastamento. Se fosse a de aproximação, seria uma velocidade positiva. Alguma dúvida, pessoal? A internet de algumas pessoas está ruim. Aqui está dando para usar. Diga. Por que 8 metros por segundo? Porque 10 vezes 0,8 é 8. Multiplica cruzado. Vejam que, ó, toda vez que tem variação aqui, eu estou sempre multiplicando cruzado nessas questões. Então quer dizer que a velocidade de aproximação. Não, a velocidade de afastamento é 0,8? Não. Aí ele A de aproximação é 10, está lá em cima dizendo na questão, mas por que a gente pode dizer que é 10? Porque a parede está parada. Ou seja, na verdade, a velocidade, ó, gente, a velocidade de afastamento é a velocidade de um corpo, tá? Do corpo A menos a velocidade do corpo B, tá? A velocidade de aproximação é a velocidade de A menos a velocidade de B, tá? Na verdade, aqui a gente troca a ordem, é de B menos a de A. Só que aqui é a velocidade, aqui é a velocidade final deles, que depois que se choca, e aqui é a velocidade inicial, tá? Que é final e aqui é inicial. Como a parede está parada, então a velocidade desse carinha é zero e a velocidade desse carinha aqui também é zero. Por isso que a velocidade de, nesse caso de afastamento aqui, ó, vai ser a velocidade só do corpo final. Esse carinha aqui a gente já sabe que é 10, que é dado na questão. A gente já sabe aqui que vale 10, ó. Que vale 10. Só que quando você multiplica cruzado, o coeficiente de restrição, que é 0,8 vezes 10, vai dar 8 negativo, porque está se afastando. Se fosse de aproximação, seria positivo, tá? Então, negativo aqui é de aproximação. Então, a velocidade de afastamento, menos 8 metros por segundo. O menos é porque está se afastando, tá? No item B, nós temos que calcular a força média. Então, a fórmula da força média é esse carinha aqui. Resultante igual à variação do movimento dividido pela variação do tempo. Então, nós vamos usar a mesma regra que a gente fez até agora. Resultante é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, dividido por ΔT, que é o tempo, tá? Aqui, nós vamos usar a seguinte regra. Aqui, em qualquer outra, né? Essa velocidade aqui, essa velocidade de afastamento aqui, ó, essa velocidade final, que é de afastamento, deu menos 8, menos a massa é 10, né? Não, a massa é meio quilo. Então, deixa eu colocar aqui o meio quilo. Eu já ia deixar sem substituir. Vezes a velocidade de aproximação, que é 10, tá?
E aí dividido pelo tempo, que é 1 milésimo. 1 milésimo é você dividir o segundo por 1000, tá? Então fica 0,001. E aí, meio vezes 8 vai ficar 4. Multiplicar por meio é dividir por 2, tá? Então, nos dois casos, a gente vai dividir por 2. E aí, o nosso resultado final vai ficar menos 9 dividido por 0,001. E aí é só você multiplicar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Durante a colisão, é 5 milésimos, né? Então, 5 milésimos, então aqui vai ser um 5 no lugar do 1, tá? 5 milésimos. E aí é só você fazer essa divisão. Eu vou multiplicar aqui por 1000, tá? Só para tirar a vírgula, para ficar mais fácil, nós teremos aqui menos 9.000 dividido por 5, tá? E 9 dividido por 5 dá 1. Sobram 4. 40 dividido por 5 dá 8. E repete os dois zeros. 1.800 newtons. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos, né? Bom, então aí a gente calculou a força resultante, usando as informações das velocidades e da massa. Vejam que essa questão aqui, essa outra questão aqui, ó, essa aqui não, né? Mas essa aqui e essa outra aqui e essa outra aqui, todas usaram a força resultante que a gente está utilizando na aula, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por que multiplica por 1000 menos 9 e o Para 0,007? tirar a vírgula. Você pode dividir direto, só que para você dividir direto, você vai ter que acrescentar zeros, né? Na hora que você vai dividir, você acrescenta o zero aqui para ir tirando os zeros daqui, né? E a vírgula. No caso aqui, como são 3 dígitos após a vírgula, seriam, né, 1000, né? Você tem que estar multiplicando por 1000 para ajudar. Vou dar outro exemplo, ó. Imagina que você tenha 3 dividido por 0,2. Aí a gente multiplica por 10, e aí vai ficar 30 dividido por 2, que dá 15. Imagina que você tem 3 dividido por 0,02. Aí você vai multiplicar por 100 agora, porque tem 2 dígitos após a vírgula, vai ficar 300 dividido por 2, que vai dar 150. Se por acaso você tem 3 dividido por 0,0001, aí você vai multiplicar por... Aí você conta, ó, 4 dígitos, ou seja, 10.000 em cima e embaixo. E aí vai ficar 30.000 dividido por 2, que vai dar 15.000. Tá? Então, essa aqui é uma regrinha que é bem interessante para você, para a gente, na verdade, estava resolvendo esses cálculos dessa maneira. Tá? Deixa eu ver aqui se eu já mandei. Quais são as que eu já mandei para vocês? Eu mandei aqui, só o exemplo, né? Falta a questão 2, 3 e 4. Né? Deixa eu salvar aqui. Guilherme, Oi. sabe uma coisa que me deixa sempre em dúvida? Que aplicativo é esse que você usa para dar aula? Eu uso um programa chamado Drawing. Ele Mas ele é seria... para quê? Para o Linux, Excel? Cara, eu só consegui encontrar ele para Linux. Eu não consegui Pra encontrar ele Linux? para Windows. Não consegui. Windows, Por isso que eu não uso o Windows. Tem o Paint lá no Windows, mas eu não... Tipo assim, o Paint ele não me dá essa opção aqui de abas aqui, ó. É, ter mais um Tipo, negócio, né? esse aqui tem essas abas aqui, que é bem interessante, pelo menos para mim, para eu poder, tipo, dar aula, tipo, mostrando, mas eu vou ter mais opções, né? Eu não posso, no Paint não, no Paint eu tenho que excluir aquela imagem ou salvar ela, mas não deixa tudo salvo para eu poder depois voltar e reexplicar. Senão eu tenho que fechar e abrir um novo, né? É meio chatinho. E você tá escrevendo com o mouse? Eu escrevo com o mouse. Qual que é o seu mouse? Hoje é um Logitech G305. Ah, é gamer, né? Por isso que é bem sensível.
Ele não chega a ser gamer, não. Não, mas é A bom pessoa- esse mouse. Eu não consigo escrever, por exemplo, no computador usando mouse. Ah, mas É treino também, né? Eu quero uma mesa digitalizadora para mexer com o mais. desenho, né? Aham, é muito bom. Eu queria comprar uma mesa digitalizadora, mas, cara, tá bem carinho, hein? Tá uma média de R$ 400. Não, tem delas mais baratas. Eu encontrei por 200 no Mercado Livre. Mas presta. Você Presta, queria... mas a que eu quero mesmo tá 4 mil, então. Pois é, da Wacom que você quer? Aham, aquela One, Wacom One. Ela é grandona assim e ela tem a tela janela. Ah, essa aí Mas eu já aquela vi é também. massa demais. Essa é show de bola, hein? Também Você viu queria uma que os uma. caras estão usando no Japão, Kennedy? É tipo o dobro do tamanho da Wacom. Grandona assim, parecia que os caras estavam desenhando uma mesa mesmo. Massa demais. É, primeiro você tem que ter uma mesa gigante, né? Pra poder caber, né? Porque, na É, verdade, essa mesa digitalizadora aí que você tá falando, eu não sei nem se precisa de. Você vai precisar do computador mais para você, por exemplo, no meu caso, né? Para eu poder dar aula e mostrar, sim. mostrar a tela. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula de hoje, viu? Eu vou estar passando algumas questões para vocês lá. Vocês podem entrar em intervalo aí, dar uma pausa aí, e aí depois fazer as atividades, tá? Bom, só um minutinho para eu fazer a chamada, para vocês não pegarem falta. E em seguida eu já libero vocês. Hoje são 22. A Bárbara está aí. Beatriz. Oh, seja bem-vinda de volta, Beatriz. Estava sumida. A Ellen, o Enio. Gabriel faltou, rapaz. O Gabriel não falta, né? José Se não me engano, faltou. tá com problema com a internet, professor. Laura. Laura tá aí? Não, né? Laura faltou hoje. Leandro faltou. Aí a Luana veio também. Parabéns, Luana. Depois de 10 mil aulas sem assistir. Parabéns. Deixa eu terminar essa gravação aqui.